Bom dia, queridos irmãos, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em nossos corações. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre algumas questões preliminares a respeito da Reforma Protestante. O que levou a Igreja a essa divisão no século XVI, quando Martinho Lutero apresentou as 95 teses em praça pública e assim houve uma divisão que não deveria acontecer. A ideia de Lutero era apenas reformar a Igreja, uma vez que a Igreja teria se distanciado em vários aspectos da Igreja primitiva. A Igreja primitiva era uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja de convertidos. E quando a Igreja se torna religião oficial do Império Romano, ela se torna uma igreja sincrética, uma igreja cheia de pessoas não convertidas, porque elas eram obrigadas a serem cristãs da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós sabemos que a igreja se tornou mundanizada, a igreja se tornou secularizada. E com o secularismo veio também a imoralidade, veio também a falta de espiritualidade. Aconteceu também no meio da igreja uma discrepância com relação a questões de ordem doutrinária. A igreja não era mais aquela igreja que se fundamentava na doutrina dos apóstolos, mas sim na tradição da própria igreja. E certamente a igreja se tornou distante das Escrituras Sagradas. Não mais era uma igreja que tinha como fundamento a Bíblia Sagrada para a sua vida doutrinária, de forma que aqueles que pensavam diferente da igreja, que queriam resgatar o pensamento e a doutrina da igreja primitiva, eram chamados de hereges. Herege é justamente aquela pessoa que pensa contrário ao pensamento da igreja. O pensamento da igreja é um pensamento chamado ortodoxo. Então, aqueles que eram considerados hereges eram penalizados. E para combater a heresia, a igreja se valeu da Inquisição. A Inquisição, e na verdade a Inquisição, era justamente o inquérito para descobrir e para investigar aqueles que estavam pregando heresia, estavam pensando diferente da igreja, porque as pessoas não podiam pensar diferente, não podiam se expressar, viviam em um período chamado de Idade das Trevas, e foi justamente a Idade Média, onde o pensamento diferente da igreja era punido. Então, as pessoas que iam de encontro aos princípios do clero eram perseguidas. E no ano de 1184 aconteceu a primeira Inquisição, através do Papa Lúcio III. A Inquisição, que seria o inquérito para investigar crimes contra a fé católica e perseguir os hereges, e especialmente também aqueles que davam refúgio aos hereges, esses eram também imediatamente excomungados da igreja. De forma, queridos, que em 1215 houve o Concílio de Latrão, quando Inocêncio III previu punição dos hereges pelo Estado. Então, todo aquele que pensava diferente da igreja era punido através de ações decorrentes, provenientes do Estado. Confisco de bens, ou seja, os bens de todos os hereges eram confiscados, e essa Inquisição era feita através dos bispos. Mas no ano de 1220 passou às mãos dos dominicanos, que eram a ordem da igreja. A igreja não poderia ter denominações.
não poderia ser fragmentada entre denominações, como acontece com a igreja evangélica, ou a igreja protestante, onde nós percebemos que existe a denominação batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, congregacional, metodista e muitas milhares de denominações de acordo com o pensamento de cada grupo. Importante para o evangélico, para o protestante, é que as pessoas tenham liberdade de se expressar e tenham liberdade de pensar e interpretar, inclusive. Então, elas também têm liberdade de ter a sua própria denominação. Mas na Igreja Católica da Idade Média, isso seria impossível. O máximo que poderia acontecer era que o Papa pudesse autorizar alguns grupos a se tornarem ordem, ou seja, era um grupo que tinha um ministério, como por exemplo a ordem dominicana, a ordem franciscana. Então existiam muitas ordens, né, na igreja, mas todas sob responsabilidade do Papa e com a autorização do mesmo. De forma, queridos, que a ordem dominicana passou a fazer essa parte de inquisição. Os inquisidores, ou melhor dizendo, o inquisidor não estaria sujeito a nenhuma lei, só ao Papa. Então, ele poderia julgar e condenar qualquer pessoa, mas por ninguém poderia ser condenado. Ele estava acima, inclusive, da lei. O inquisidor era, além de juiz, também promotor. Notem que ele, além de acusar, ele condenava, não é? Então ele tinha essas duas funções. Certamente aquela pessoa que era julgada, ele não tinha muito o que fazer. Geralmente o julgamento acontecia em secreto, não poderia ser assistido por ninguém, de sorte que o acusado teria que provar a sua inocência sem direito a advogado. Ele simplesmente era aquela pessoa que não tinha a quem recorrer. Ele não poderia também saber quem eram os seus acusadores. No ano de 1252, o Papa Inocêncio IV autoriza a tortura para obter informações e a confissão dos hereges. Então, até naquele período, né, de 1252, aí os inquisidores não torturavam. Então, as pessoas, elas não precisavam se submeter a esta punição também, né, através de tortura. Então, a igreja passou a torturar milhares de pessoas, ou seja, pessoas que eram chamadas de hereges ou eram acusadas, e elas nem sabiam quem teria acusado. E para arrancar a confissão, para que elas pudessem dizer e confessar que eram verdadeiramente hereges, elas eram torturadas de forma violenta. Então elas sofriam terrivelmente até confessarem. E quando elas confessavam, além de serem excomungadas, né, elas eram punidas, inclusive com pena de morte. Então a igreja, ela não era mais aquela igreja que salvava as vidas, que transformava as pessoas através do evangelho, através da pregação da palavra, mas era uma igreja que perseguia as pessoas e queria, e tinha o objetivo de tornar todos cristãos à força. Então a igreja sobreviveu através da violência. Ela não se fragmentou, ela não se dividiu em várias denominações, porque existia esse apoio político. Bem, para que nós possamos entender, às vezes nós podemos imaginar como alguém que era um frade, né? Alguém que era um bispo, um clérigo, que era um servo de Deus, que realizava missas, que orientava espiritualmente, poderia matar
isto não era permitido. Eles não matavam, na verdade. Pelo direito canônico, os clérigos não podiam derramar sangue, mas eles poderiam sim perseguir, interrogar e torturar. E para que a punição acontecesse, eles se entregavam ao Estado para que aquela pessoa que era condenada pudesse ser morta. Eles geralmente eram colocados em estaca e era ateado fogo naquela pessoa que foi condenada por heresia. Então muitos foram perseguidos, inclusive os valdenses. Eles viviam em montanhas na Itália para se esquivarem da morte e do julgamento, porque quando os inquisidores pegavam um herege, então esse herege não tinha a quem recorrer, não tinha como se livrar da penalidade. Então, meus irmãos, nós sabemos que esse foi um dos grandes erros da igreja, um dos grandes e mais terríveis erros. Houve, na verdade, nessa época, uma grande matança. Muitas pessoas morreram porque queriam pregar o Evangelho, porque queriam pregar a respeito de Jesus Cristo e foram mortos. Aconteciam também algumas heresias que não só eram contrárias ao pensamento da igreja medieval, como também da igreja primitiva, como é o caso dos albigenses. Então, a igreja, ela se torna uma igreja imoral, uma igreja que estava totalmente contrária à ética cristã. A ética cristã dentro da igreja não mais existia. A igreja não era mais uma igreja genuinamente cristã. A igreja, ela tinha os princípios morais do Império Romano, como nós sabemos muito bem. Queridos, outras mudanças também aconteceram na igreja de ordem doutrinária, e uma das mudanças que nós podemos citar é com relação à Eucaristia. Havia um homem, um servo do Senhor, entre aspas, que era conhecido por pescário. Então, esse homem viveu no período do nono século, e no ano 831, ele passou a ensinar que acontecia um milagre durante a Eucaristia. O pão e o sangue se tornavam em corpo e sangue de Jesus. Então ele cria a doutrina da transubstanciação, ou seja, os elementos, através da oração do sacerdote, daquele que estava realizando a missa, se transformavam, e as pessoas, na verdade, não comiam o pão e não bebiam o vinho, mas eles estavam comendo o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Ou seja, eles entendiam que esse tipo de evento era um evento milagroso. Então os padres se tornaram mais fortalecidos, os bispos, os líderes da igreja, porque eles tinham o poder de operar esse tão grande milagre. Mais uma heresia, porque uma heresia no aspecto da igreja primitiva, mas aqueles que pensavam contrários, aqueles que dissessem que o pão não se transforma em corpo de Cristo, mas apenas representa o corpo de Cristo, e o vinho não se transforma em sangue, mas apenas representa o sangue de Cristo, eram chamados de herege, porque heresia não era aquilo que era contrário às Escrituras Sagradas, mas era justamente o que era contrário ao pensamento da igreja. Então muitas pessoas foram taxadas de herege. Os pré-reformadores também foram, nós vamos falar a respeito de alguns pré-reformadores que foram perseguidos e alguns deles mortos, mas o único que conseguiu êxito e conseguiu vencer através do apoio de algumas nações que
aceitaram e acolheram Martinho Lutero e assim aderiram ao protestantismo. E justamente Martinho Lutero saiu vencedor, né, depois de muitas lutas e batalhas. A igreja matou milhares de pessoas, a igreja praticou muitas heresias, chamando de ortodoxia. A igreja se distanciou da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, não mais tinha as Escrituras como única fonte doutrinária para a igreja. A igreja se tornou mundanizada, sincrética, porque os pagãos, eles aderiram de forma, vamos dizer, forçosa, né? Eles foram forçados a se tornarem cristãos, mas eles, na verdade, não eram convertidos. Então, era um cristão mundano, era um cristão secularizado. E o secularismo foi trazido para dentro da igreja. As imagens eram adoradas, né? Porque devido a semelhanças entre a adoração de imagens na igreja católica com as adorações de imagens de deuses no paganismo, então houve uma facilidade. E a igreja, até no período, vamos dizer, no período atual, ainda continua sendo essa igreja sincrética que vem se mundanizando. Então, meus queridos irmãos, nós vamos na próxima semana falar a respeito de alguns líderes. Vamos falar também dos valdenses, especialmente os valdenses, que eram evangelistas, que eram pessoas que tinham prazer em pregar, eram convertidos mesmo naquele momento de tanta perseguição, né, na Idade Média. A igreja que se tornou religião oficial do Império Romano não era mais uma igreja convertida, não era mais uma igreja espiritual, não era mais uma igreja moral, não era mais uma igreja que servia ao Senhor, mas servia aos interesses do Estado. E o Estado se fundia com a igreja, de forma que os papas, os líderes, tinham poderes políticos. A igreja também tinha como princípio arrecadar muito dinheiro, e muito dinheiro saía dos cofres dos estados para dentro da igreja católica, apostólica romana. A igreja cada dia ia enriquecendo e, através de princípios não bíblicos, eram arrancados muita verba, muito dinheiro dos pobres. Então nós sabemos que a igreja era uma igreja voltada ao enriquecimento, voltada à opulência. Então a igreja se tornou totalmente antibíblica, e essa foi a principal causa da reforma protestante. Mas vamos falar, irmãos, nos próximos estudos sobre os pré-reformadores e o que eles sofreram por pregar a palavra, por buscar os princípios bíblicos, por tentar trazer de volta a igreja primitiva para o século que eles estavam vivendo. Então a igreja se tornou uma igreja, mas podemos afirmar, propriedade do inimigo de nossas almas. Fazia aquilo que o inimigo, que o diabo queria que fizesse, que era matar, que era destruir vidas, que era confiscar bens, que era destruir pessoas pobres e empobrecer mais ainda as pessoas. Então, queridos, que nós possamos a cada dia ter interesse em compreender sobre a nossa história. Que Deus nos abençoe. Na próxima semana nós vamos dar continuidade. Amém.